Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 6, capítulo 1, Não vim destruir a lei. As três revelações, item 2, Moisés. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavile, agradecemos a presença da Ana e da Michele. Convidamos nossa amiga Ana para fazer a prece inicial. Então, nós vamos agradecer a Deus aqui inicialmente pelo nosso dia, elevar nossos pensamentos aos céus, pedir aqui a presença de Jesus como nosso convidado de honra para a nossa mesa de estudos. A espiritualidade presente aqui, que são os trabalhadores de Jesus, que possam estar conosco, nos intuindo, nos orientando, colocando as palavras certas na nossa boca para que a gente possa saber falar com simplicidade, de forma que quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, possa ter uma compreensão do nosso estudo. Agradecemos, pedimos a presença deles para nos orientar e vamos dar início em nome de Jesus. Assim seja. Que assim seja. Nosso estudo da noite é sobre Moisés e a sua história. Leia, eu estava lendo aqui sobre esse assunto, sabe? E observando as leis da época, como foi introduzida as coisas para que a gente chegasse ao ponto que nós estamos hoje, né? Na época que Moisés veio viver aqui na Terra, ele teve que usar, naquela época, de leis, ele teve que criar um código de leis naquela época para dominar um povo que era meio não, que era extremamente, é, um povo que tinha coração endurecido, era um povo que não tinha esclarecimento, era um povo que estava muito na infância, era muito pueril. Então, ele criou um código de leis onde tinha que, sabe, olho por olho, dente por dente, quem matava, o outro matava. E era um código duro, era um código difícil, onde pregava um Deus mau, um Deus ruim. Era assim que ele colocava, para as pessoas ouvirem ele, para as pessoas darem atenção para ele, ele tinha que falar que aquelas leis eram inspiradas por Deus. O que contradiz, porque nessa mesma época, o próprio Moisés recebeu os 10 mandamentos, que são as leis naturais. Essas, sim, são as leis de Deus. E lá nas leis de Deus, uma delas está lá: não matar, não roubar, respeitar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas, aceitar o próximo, amar o próximo como a si mesmo. Aí você pensa, é meio não, é completamente incompatível aquelas leis de Moisés com as leis que Deus enviou, que são os 10 mandamentos. Então, assim, se você for analisar, nem todas as pessoas pensam dessa forma. Vai lá e começa a ler a Bíblia lá do início, que também você tem que ter um critério para isso, para poder não se confundir, porque aquilo era aplicado, mas se você for observar, aquilo contradiz o que Deus disse depois nos 10 mandamentos. E o que prevalece para nós até hoje são as leis naturais, as leis divinas, que são os 10 mandamentos. As leis de Moisés não existem mais. Então, dessa forma, e veio caminhando, aí Jesus veio depois, aplicação, fazendo ser feito de acordo com o nosso tempo, de acordo com a nossa evolução e o nosso crescimento espiritual. E por último de tudo, a gente veio com a revelação que Jesus disse que enviaria, que seria o revelador que viria no futuro para esclarecer suas palavras. Estou dando uma pequena introdução sobre isso. Vou pedir a Michelle para me socorrer agora para dar uma pincelada sobre esse assunto. E nos estudos futuros a gente vê se discute um pouquinho sobre isso, porque senão alonga demais o nosso tempo aqui, né? Moisés, ele foi um personagem, né, muito importante para o cristianismo e assim um resumão da vida de Moisés, né? Moisés era um israelita
E naquela época os israelitas eram escravos no Egito. E a população de israelita cresceu muito, e o faraó, vendo que os escravos eram maior número do que a própria população, o que ele fez? Ele mandou exterminar todas as crianças que nascessem. A mãe do Moisés, né, sabendo daquilo, ficou muito preocupada, porque ela não queria, né, que o filho morresse, e aí ela foi e colocou o Moisés no rio para ser tudo premeditado, né, para ser resgatado pela filha do faraó, e a filha do faraó criou o Moisés como filho, e assim ele cresceu. Só que a origem dele, né, falou muito, muito alto, muito forte, e ele vendo o povo ser escravizado, ele não aguentou aquilo, né, e ele acabou se envolvendo numa confusão, porque ele foi defender um escravo, e aí denunciaram ele teve que sair do palácio, mas, enfim, Moisés é aquele homem das 10 pragas do Egito, né? E ele volta e tenta convencer o faraó a libertar os israelitas. E diante das 10 pragas, né, que era chuva de gafanhoto, o cajado dele virou uma cobra, enfim, é bem interessante a história. O faraó resolveu concordar e, ok, libera o povo da escravidão. Só que quando Moisés já estava a caminho, o faraó desistiu e mandou os guardas irem lá falar, não, agora não, como que a gente vai ficar sem escravo, né? E aí foi o momento em que o Moisés não sabia o que fazer e que o mar se abriu para as pessoas passarem. E os soldados morreram afogados, enfim, não conseguiram chegar até os israelitas, porque Moisés tinha uma missão com aquele povo. Outro fato interessante é que Moisés ficou 40 anos no deserto com esse povo. E a distância da onde Moisés saiu para o Monte Sinai são só em torno de 600, 700 quilômetros. E aí a gente se pergunta, nossa, mas esse povo levou 40 anos para fazer esse trajeto tão curto, né? Embora naquela época não tivesse carro, mas ainda assim 40 anos é muito tempo. O que aconteceu? O povo, como a Ana disse, era um povo embrutecido, rebelde, era um povo que já estava muito acostumado com os hábitos dos egípcios. Eles já tinham incorporado muitas coisas da cultura egípcia na cultura deles. A adoração de vários deuses era uma delas. E Moisés precisou ficar esse tempo todo com a população no deserto para que eles se preparassem para chegar ao Monte Sinai. Ou seja, outras gerações nasceram ali naquele intervalo, né? E como era uma população muito rebelde, como a Ana disse, ele teve que criar leis humanas, que na época, por mais que nós achemos absurdas, elas eram o que fazia ele ter domínio da população. Assim como hoje a gente tem, cada país tem a sua lei civil, né? Tem o seu código penal. Na época ele precisou também de um código para domar aquele povo. E depois desses 40 anos, eles chegaram à Terra Prometida, mas como já era previsto, o Moisés não conseguiu, não entrou na Terra Prometida. Ele morreu antes, mas ele cumpriu a missão dele. E as leis naturais, né, que são lá os 10 mandamentos que ele recebeu, que foi a nossa primeira famosa psicografia, são leis imutáveis. E todo mundo sabe, né, em qualquer nação
civilizada sabe que a gente não pode matar, que a gente não pode roubar, que a gente, né, não pode invadir a casa do coleguinha, enfim. A gente precisa respeitar o próximo, precisa amar o próximo. E outras coisas, né? Como hoje, a gente sabe disso tudo, mas a gente tem leis que coordenam as coisas. Por exemplo, as leis de trânsito, né? As leis relacionadas à saúde, à ecologia, tudo isso é para quê? Para a nossa evolução. A gente ainda precisa evoluir muito, né? Brasileiros, precisamos evoluir muito. Nós já temos nações no mundo que quase não tem presídio nos países. Por quê? Porque a educação evoluiu, as pessoas entenderam que fazer determinadas coisas são ruins, né? E a gente chega lá também, né? Mas, por enquanto, a gente ainda precisa do nosso código terreno para evoluir. Mas o principal né, para finalizar, senão o nosso estudo fica longo, a gente não precisa se preocupar com os 10 mandamentos, a gente só precisa se preocupar com 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque se a gente, no mínimo, respeitar o próximo, a gente não comete nenhum outro desses outros erros, desses crimes, né? Então, que foi o que Jesus veio nos ensinar através da sua lei de amor. É isso. Espero ter sido assim breve e compreensível, né? O que eu falei. Nos deu uma aula, Michele. Você também, Ana. Meninas, obrigada. Obrigada pela colaboração de todos no estudo da noite. Pedi para minha amiga Michele fazer nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, agradecemos pela oportunidade do estudo de hoje, pelas bênçãos que recebemos diariamente em nossas vidas, pelo pão, pela saúde, pelos amigos espirituais que nos apoiam. Pedimos que a espiritualidade amiga permaneça conosco em nossa jornada, nos auxiliando, nos intuindo, para que possamos evoluir sempre e caminhar no caminho reto. É isso que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.